Olá, alunos! Hoje nós vamos recordar porque nós já vimos esse ano, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Isso nós já vimos essa semana no Centro de Mídias e vamos retornar um pouquinho. Primeiramente, vamos retornar o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional. Diretamente proporcional é quando eu tenho duas grandezas e as duas aumentam ou diminuem na mesma proporção. O que é isso? Se uma dobrou, a outra tem que dobrar. Se uma triplicou, a outra triplica. E assim sucessivamente. Sempre aumenta ou diminui o mesmo valor, a mesma razão, certo? Inversamente proporcional. Inversamente é quando elas são opostas. Por exemplo, uma grandeza dobra, ou seja, aumenta duas vezes, e a outra ela reduz pela metade. Então, uma aumentou duas vezes, a outra diminuiu duas vezes. Dobrou, caiu pela metade o preço, por exemplo. Isso é inversamente proporcional. Uma eu multipliquei por 2, a outra, na vez de aumentar, não, diminuiu. Ela diminuiu pela metade, ou seja, eu dividi por 2. Tudo bem? Atividade 1. É uma atividade que ela tá em forma de texto, tá? Ela tá em forma de um desafio e eu vou ler aqui com vocês e a gente já vai resolver já. O gráfico a seguir, que é esse aqui, relaciona o valor pago de acordo com o peso, que é a massa, adquirido do tomate. Agora, analise o gráfico e responda aos itens propostos, que estão aqui do lado. Então, esse valor aqui, ó, é o preço em reais. E esse aqui são os quilos de tomate. Tudo bem? Então vamos lá. Responda. Qual o preço de 2 quilos de tomate? É fácil. Eu vou vir aqui no gráfico, ó. Vou vir aqui, o 2 quilos, que é o que ele quer saber, por isso que eu tô vendo 2. E eu vou subir aqui, ó. Quanto custa 2 quilos de tomate? 3. Então, eu venho aqui e coloco R$3. Tudo bem? O valor de 5 quilos, mesma coisa. Vou vir aqui nos 5 quilos e vou subir. Quem eu vou encontrar? R$7,50. Então, quanto pagarei por 7 quilos? E aí, o que eu faço? Não tenho 7 aqui. Mas o que acontece? Eu sei o valor de 1 quilo de tomate. Se ele quer saber 7 quilos, o que eu vou fazer? Uma multiplicação. Quanto custa 1 quilo de tomate? Ó, 1 quilo, R$1,50. Então, aqui eu vou fazer R$1,50, que é o valor de 1 quilo, vezes quanto? 7. Então, vamos lá. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Com mais 3, 10. Só que aqui eu tenho um número depois da vírgula. O que eu faço? Conto um número de trás para frente e coloco a minha vírgula. Quanto que eu vou pagar por 7 quilos de tomate? R$10,50. D. Como você classificaria essa grandeza? Classificar a grandeza. Eu tenho que dizer se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos olhar aqui no gráfico, ó. O que está acontecendo com os quilos do tomate? Está aumentando. O que está acontecendo com o valor a ser pago? Está aumentando. Então, se as duas aumentam proporcionalmente, elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Eu vou apagar aqui para passar os outros exemplos e eu já volto. Antes de nós irmos para esse outro exemplo, eu vou ler aqui com vocês o que é a expressão algébrica. Quando eu falo de álgebra, significa que eu misturo números com letras, tá? Expressão algébrica é a representação através de letras, números e operações de proporcionalidade.
As letras que aparecem são chamadas de variáveis, tá? Por isso que a gente chama de variável x, variável y, variável z. E representam um valor desconhecido, que é um valor que nós temos que descobrir em alguns casos, em outros não. Tá? Então, olha aqui, esse exemplo. Observe a tabela abaixo, que é essa aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Escreva a sentença algébrica que relaciona o valor a ser pago com as quantidades. Então, vamos pensar aqui, ó. Para 3 quantidades, ele gastou quanto? R$210, tá? Para 6 quantidades, R$420. Para 12 quantidades, R$840. Tá. Escreva a sentença algébrica que relaciona o valor a ser pago com as quantidades. Para eu escrever sentença algébrica, eu preciso descobrir em uma quantidade quanto que ele pagaria. Então é simples. É só eu pegar qualquer um desses valores de cima e dividir pelo valor relacionado a esse de baixo. Então, eu vou pegar o 210. Poderia ter pego 420? Poderia. 210 eu vou dividir. Por quanto? Por 3, porque é a quantidade que está relacionada a ele. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21, não sobra nada. Só que esse zero sobrou. Ele faltou descer aqui. O que eu faço com ele? Eu desço ele aqui e vou acrescentar para cá. Então, para cada quantidade, ele gastou R$70. Como é que eu escrevo isso na forma de uma sentença algébrica? Por exemplo, eu vou escrever aqui y igual a 70, porque eu peguei o valor e dividi pela quantidade, vezes o x. Quem é o y e quem é o x? O y é o valor e o x é o quê? A quantidade. Tudo bem? Vou apagar aqui novamente para dar um outro exemplo. Uma outra atividade. O funcionário de uma empresa irá receber um tanque de 200 centímetros de altura com água. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual a 5T. Então, ele já me deu uma expressão, então eu vou anotar aqui. A igual a 5T. Onde o A representa a altura. Então, eu vou escrever aqui que o A é a altura do tanque, de água dentro do tanque. E T são os minutos. Certo? Analise os resultados obtidos por você e responda se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Ele me disse que o quê? Que o A é a altura do tanque e que o T é igual aos minutos. Então, como é que eu vou fazer isso? Quando o A for 1, 5 vezes 1, que dá 5 centímetros. Então, em 1 minuto, o tanque vai encher 5 centímetros. Se o A for 2, 5 vezes 2, que dá 10 centímetros. Se o A for 3, 5 vezes 3, que é igual a 15 centímetros. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. O que está acontecendo com os minutos? Eu estou aumentando. E o que está acontecendo com a altura? Ó, 5, 10, 15 foi aumentando também. Então, essa grandeza é uma grandeza diretamente proporcional, porque as duas aumentam, certo?